Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre essa previsão do Itaú BBA, que projetou aí o Ibovespa em 145 mil pontos para 2024, ou seja, um grande crescimento. O Itaú BBA está esperando da nossa Bolsa de Valores. Com base no que eles estão afirmando isso? Será que faz sentido? Para você que não é ainda do mercado financeiro, pode ser que esse tipo de previsão te assuste, mas é a coisa mais comum do mundo. O mercado financeiro, ele vive na base da fofoca, é o dia inteiro fazendo fuxico, conversando daqui, conversando dali. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Você já deixou no anúncio, né? Você já conhece aqui o canal. Agora, você que não é um Sardinha Raiz ainda, você vai concentrar somente no que eu falar aqui. Se o vídeo te agregar, te trouxer um conhecimento legal, alguma coisa que você ainda não tinha, aí sim, você considera se inscrever, deixar seu like, fazer o que você quiser aí no canal. Comentar é bom, porque comentar você pode inclusive falar mal se alguma coisa não te agradou. E antes de eu falar aqui, eu quero o seguinte, né? Qual é a sua previsão pro Ibovespa em 2024? Você acha que vai subir, vai cair ou vai andar de ladinho? Mais ou menos igual a vida de gente que decidiu investir na Bet3 brincadeira. A vida dessa pessoa tá derrocada abaixo, né? Abraço, Felipe Neto, divulgador da Blaze. Então, o Itaú BBA, ele destacou aí suas perspectivas pro mercado brasileiro com projeção para o Ibovespa finalizando 2024 a 145 mil pontos. Uma alta de 18% em relação ao fechamento dessa última terça-feira aí, que foi o último dia útil que a gente teve. Nessa análise aí, a equipe de estratégia destacou as ações brasileiras com overweight, né? A recomendação de exposição acima da média. Como fosse compra, né? Call de compra. Mas por que escreve desse jeito? O banco apontou os pilares da sua tese de investimento no Brasil e considera que as ações de commodities deverão representar 50% do lucro por ação do Ibovespa em 2024. Tá pondo fé? Eu ponho fé na fé da moçada. É basicamente isso que eles estão falando. Eu acho que a Vale e a Petrobras vai carregar o país nas costas. É isso que eles estão falando. A tese de investimento combina tanto análise de avaliação do conjunto de ações do Brasil, quanto detalhes dos papéis, do mercado em si, do cenário macroeconômico para 2024. Deixa, o Lula der duas entrevistas, ele resolve essa projeção. Ou para cima ou para baixo, mas que ele resolve, ele resolve. É o famoso, é o Ronaldo, toca para mim que eu resolvo. De algum jeito ele resolve. 4 pilares aí dessa tese, então. O primeiro pilar, considerado pelo Itaú BBA, é a avaliação atrativa de ações do país em 7,9 vezes o preço sobre o lucro para os próximos 12 meses, com desvio de 1,5 padrão abaixo da média histórica. Assim, mesmo considerando os rendimentos de títulos do Tesouro e ações dos Estados Unidos, o Brasil segue como um bom negócio. Beleza. Segundo ponto aí, segundo eles, é o potencial razoável de crescimento do lucro por ação em 2024, estimado em 10%. Eles acham que as empresas vão lucrar mais. Os papéis apresentam ainda revisões estáveis e 82% das empresas que o Itaú BBA tem analisado apresentam aí lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, né? Então, o EBITDA está positivo, crescendo acima da inflação. Ó, das empresas que a gente está olhando, 82% tá legal. Aí eles falam, abre aspas, antecipa-se uma ampla disseminação do crescimento dos lucros acima da inflação para 2024. Olhando para o futuro, esperamos aí alguma melhoria no EPS das ações domésticas, impulsionadas por uma taxa Selic mais baixa, acreditando que a Selic vai cair, de fato parece que vai cair, crescimento razoável do PIB e inflação mais baixa, o que provavelmente melhorará as margens de lucro líquido. Beleza. O terceiro pilar dessa tese de investimento diz respeito ao posicionamento do mercado. O relatório destaca a realocação tardia para ações, observando que fundos de ações correspondem a 8% dos ativos sob gestão da indústria de fundos. Então eles vão pegar agora e vão jogar esse dinheiro para a bolsa, é isso que eles estão falando. O dado se compara ao pico recente de participação de mais de 10% dessa classe de fundos no mercado. Ou seja, os fundão vão cair matando, vão comprar ações agora tardiamente, inclusive já devia ter comprado antes, é o que ele está dizendo. O banco destaca no quarto pilar as previsões que a equipe macroeconômica observa para 2024. Dentre os dados, está a taxa Selic em patamar de dígito único, com o valor terminal estimado em 9,5% por ano. Ou seja, a Selic vai para 9,5%, tá tudo na festa. Gente, olha que interessante. Um tempo atrás, eu falei aqui sobre as previsões do Santander para a nossa economia. Agora tem a previsão do Itaú. Então, os bancões estão realmente muito otimistas com o nosso país, ou tentando fazer com que a gente fique otimista com ele. De duas, uma. Ou eles estão querendo assim falar, galera, fica otimista, porque senão vai dar ruim, né? Então, gastem seu dinheiro, vivam felizes, vai investir que vai dar tudo certo. Ou, realmente, eles estão com a crença de que o país vai dar certo. O que eu acredito? Cara, o Brasil, ele realmente está num bom momento. Se você observa o preço das commodities e tudo, não tem a ver muito com as nossas ações aqui diante disso. Ah, Raul, mas aí quando o Lula faz alguma coisa boa, vocês falam que é o mercado. Quando faz uma coisa ruim, vocês põem a culpa nele. Exato, ele é político. A gente tem que fazer o quê? Pôr a culpa nele. É tudo culpa dele. E aí aquilo que dá certo, a gente culpa outra pessoa que não seja ele. É assim que funciona com o político. Político não faz nada que presta, gente. Então, o fato é esse. Era a mesma coisa com o Bolsonaro. O povo do Bolsonaro também ficava chateado. Mas porque a gente é isento? Não, eu sou
sou um liberal arrombado. Eu tô aqui tentando pegar a sua mente e deturpar ela, enfiar minhas ideologias na sua cabeça, só que você nem percebe. Eu vou fazendo isso aos poucos. Quando é fé, você vai perceber e vai falar assim, nossa, eu acredito meio que nesse negócio mesmo, virei liberal. Aí você vai estar lendo as 6 lições do Mises, pregando pras pessoas a revolta de Atlas, vai ser um liberalzinho, vai ser chamado de neoliberal pelo seu amigo comunista, mas aí você nem sabe de onde veio isso, foi eu que coloquei na sua cabeça. Então, o negócio é o seguinte, então tem essas previsões todas ali que estão acontecendo e realmente a gente tá com um ponto legal da commodity, nosso Banco Central conseguiu controlar muito bem a inflação, Roberto Campos Neto ali, passou aí a tal da reforma tributária. O que falta agora? Um pouquinho do ajuste das contas públicas, precisa de uma reforma administrativa, né? E precisa também de uma reforma pra gente diminuir os gastos. Se a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, pode ser inclusive que o Ibovespa atinja patamares maiores até que esse. Agora, tem aqui uma preocupação que você precisa ter com relação a esse tipo de coisa. O que acontece é que, diferente das outras ciências, a economia é uma ciência humana. A gente não pensa sobre isso porque tem número. Eu sei que você que é de humanas, você acha que a economia é exata, mas não é. Então, num ambiente normal, né, se você fala assim, ó, 2 mais 2 é 4. Se eu falar pro Vandinho que 2 mais 2 é 4, não importa, 2 mais 2 continua sendo 4. Eu tenho um sorvete de chocolate, o Cazé tem um sorvete de morango, o Vandinho tem 2 de creme. Quantos sorvetes nós temos? 4 sorvetes. Contar que nós temos esses sorvetes não interfere em nada na quantidade de sorvetes existentes, a não ser que a gente coma metade de um sorvete, aí fica 3,5. Na economia, não funciona assim. Se eu falo, a projeção para o Ibovespa é 142 mil pontos, eu tô modificando essa projeção. Por quê? Ou eu tô colocando, se quem fala é uma pessoa respeitada, a gente tá colocando as pessoas para investirem. Então se torna não uma previsão, mas uma profecia autorrealizável. As pessoas começam a comprar porque o Itaú BBA tá falando que dá para comprar. A mesma coisa com o Santander ali, que são instituições muito relevantes. Do mesmo jeito que se ele falasse assim, ó, o Ibovespa vai ter queda de 30%. Algumas pessoas mais influenciáveis, essas pessoas começariam a vender loucamente. Então tem que tomar muito cuidado com essa chamada previsão, porque eles não estão prevendo nada. Eles estão tentando fazer um processo de consolidação de um pensamento específico. Ah, Raul, então eles são mau caráter, sabe o que? Eu não tô dizendo isso, né? Eu tô dizendo que a gente precisa tomar cuidado porque o Itaú BBA sabe muito bem da relevância dele com relação à nossa economia. O Santander também sabe da relevância. Então, não são pessoas ali isentas, não são pessoas que não estão tentando fazer nada. As empresas, os bancões, etc., eles fazem pressão e alívio nos nossos governantes. Então, quando eles gostam de alguma coisa que os políticos fazem, eles vão lá e fazem alívio. Quando eles não gostam, eles fazem pressão. Isso é normal, faz parte do jogo democrático, faz parte das nossas instituições aqui. Os bancos e o mercado acaba servindo como um poder, né? Ele acaba servindo como um poder ali com relação aos políticos. Então, por agora, aparentemente, a gente está numa situação de alívio dos bancões ali com relação ao governo, está tendo aqui algumas concessões. Não estou fazendo acusação de nada aqui, não é essa a intenção, nem fazendo ilações, mas estou te falando para você ter um ponto de vista crítico. Então, não fica acreditando, porque essa previsão, ela muda de mão também em 10 segundos. Então, não compra com base nisso, não vai investir com base em notícia, porque essas pessoas têm que falar alguma coisa todos os dias com base em outros interesses que não necessariamente são os interesses que dizem respeito ao investidor, pessoa física pequenininho. Você é uma gotinha de água num oceano de possibilidades, e é uma gotinha muito pequenininha. Você não é nem uma daquelas gotonas bujuda que cai na chuva, né? Você é uma gotinha daquela... Sabe quando alguém joga aquele pulverizador de água... E aí bate em alguma coisa e encosta uma micro gotinha na sua testa? É isso aí, né? É essa gotinha que você é. Então, você é uma gotinha muito pequenininha. Toma cuidado para você não ir achando que você faz parte do oceano inteiro, que você compõe o tal mercado aí, senão você se lasca, beleza? E é por isso que eu falo sempre para vocês que a coisa mais inteligente que você pode fazer é uma gestão sem depender desse tipo de coisa, sem depender desse tipo de eventos. Porque se você depender desse tipo de evento, você vai arrumar problema. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês sempre. Já fiz um vídeo explicando como é que você pode fazer isso aqui. Inclusive, vou deixar aqui um vídeo onde eu explico a lógica dessa carteira e tudo. Mas aqui, ó, se você tem uma carteira que você define as suas metas, quanto você quer ter de ações, quanto você quer ter de fundos imobiliários, quanto você quer ter de cada classe de ativos, aqui hoje eu vou ficar só na classe de ativos, nem vou no detalhe não vou nem falar sobre risco, mas assim, só essa definição aqui significa que a bolsa está abaixo do que ela deveria estar, você não vai alcançar o percentual que você tinha estabelecido de 30%. Por exemplo, você colocou 3 mil em ações, caiu para 1.500, você ficou com metade da sua exposição que você tinha em ações. Tá na hora do quê? De comprar a bolsa de valores, está num preço legal. A mesma coisa vai acontecer com a renda fixa. De repente a bolsa começou a subir demais e aí passou os 30% que você tem na escala. Você não precisa vender, mas você pode ir lá e pode começar a alocar em renda fixa, porque o percentual que você tinha em renda fixa vai ficar abaixo desses 20%. Se você conseguir manter uma proporção dessa, seja com ela qual for, você não precisa ter 10% de criptomoeda, não precisa ter nada disso. Manteve a proporção, você vai conseguir com tranquilidade fazer uma boa gestão da sua carteira e uma gestão racional. Raul, como é que eu aprendo a gerir meu patrimônio? Como é que eu tenho acesso a esse sistema aí que você mostrou?
mostrou e tudo. Ó, pode ir lá agora, alvp.com.br, clicar no botão faça sua análise de perfil, me responde aqui como é que tá a sua vida financeira. Se você começou a investir, ganha um salário mínimo, tô investindo 100, 120 reais, não indico para você. Deixa você se organizar melhor, começar a ter ali um crescimento na sua profissão. A UVP é indicada aí para quem ganha em torno ou de uns 4 mil reais mensais, ou que consegue investir pelo menos, pode ser que você mora com os pais, aí um salário mínimo tudo bem, consegue investir pelo menos de 300 a 500 reais ali, já começa a fazer sentido. Quanto mais dinheiro você tem, obviamente, melhor vai ser o seu resultado. Não tem jeito da gente fugir disso aqui. Ah, Raul, não, eu já tenho patrimônio de milhões. Aí, além do treinamento da UVP, que a gente vai te dar, só você preencher aqui como é que tá a sua vida, etc., a gente também vai te oferecer uma consultoria personalizada, ver se você não tem como economizar impostos, abrir um offshore fora do país, essas coisas todas aqui a gente resolve para você na consultoria profissional, né, para pessoas que têm um patrimônio já muito maior. E lembrando que todos os produtos da UVP contam com a garantia incondicional. Não é de 7 dias obrigatória pelo Procon, não. 100% do seu dinheiro de volta se você não aprender a investir ou se você não ficar satisfeito com aquilo que a gente se comprometeu. E você pode sempre checar lá no Reclame Aqui. Nenhuma reclamação. A gente tá aí 3 anos no Reclame Aqui, verificadinho. Ninguém nunca reclamou da gente. Inclusive, eu recomendo sempre que antes de comprar qualquer produto, inclusive dos meus concorrentes, checa o nomezinho deles aqui, que o nome de um monte deles é mais sujo que pau de galinheiro, porque promete as coisas, não entrega, faz sacanagem aí com as pessoas no mercado. Agora eu vou responder aqui a algumas perguntas dos nossos queridos inscritos aqui do canal. Telespectadores. Telespectadores, era o Pânico que falava. Nossos queridos telespectadores. Era muito bom. Pergunta. Fala, Raul. Tudo bom? Estou lendo O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, na página 198. Gostei da. Ele dá um conselho para investirmos em ações de segunda linha, ou seja, ao invés de buscarmos as gigantes do setor, você compra um concorrente tão bom quanto, com um valor menor. Tenho feito isso e tem dado certo. Tem dado certo há quanto tempo? Você falou que tá lendo agora. Você tá lendo e já tem feito isso? Há 3 dias tem dado certo? Há 3 meses? Há 1 ano? Há 10 anos? Há 20 anos? Você tá lendo o livro há 20 anos ou tem feito isso há 2 semanas? Eu fiquei com essa dúvida. Uma dúvida importante para mim. Você também compra ações seguindo essa linha de raciocínio? Por exemplo, ao invés de comprar Vale, comprei Goaú 4 e Semin 3. Ixi. Ao invés de comprar Suzano, comprei Rani. A teoria do bêbado no giro da bolsa foi surreal. E bastante abraço. Então, Marcos, eu acho que você talvez não tenha compreendido a totalidade dessa estratégia. Quando o Benjamin Graham fala de encontrar ações de segunda linha, a primeira coisa que você precisa entender é que no mercado americano nós temos mais de 4.200 empresas de capital aberto. No mercado brasileiro nós temos umas 400 empresas. Encontrar boas empresas de segunda linha no mercado americano é muito interessante. Não necessariamente você consegue encontrar a mesma coisa no Brasil. Lembrando que o nosso mercado já é de segunda linha, o mercado inteiro. Então você está pegando o país emergente, as empresas de segunda linha de um país emergente. É muito diferente de um país desenvolvido às empresas de segunda linha. Para você entender, uma só empresa americana, várias delas, equivale à nossa bolsa de valores inteira. Você já é a segunda linha. Então, esse é um passo que a gente precisa estabelecer. O Benjamin Graham não escreveu para o mercado brasileiro, ele escreveu para o mercado americano. Outro ponto é que, nesse caso, o pegar uma empresa tão boa quanto seria com indicadores e com o mesmo nível de estabilidade. Você não necessariamente está fazendo isso. Lembrando que, quando você vai falar da Semin, que é a CSN Mineração, você comparou quais indicadores para chegar na conclusão de que essas duas empresas eram equivalentes de alguma forma, né? Precisa ver isso aí. Eu não julgaria que essa está sendo uma boa estratégia para o mercado brasileiro, não, mas compreendo o seu raciocínio e respeito aí seu ponto de vista. Eu olharia algumas outras empresas. Eu gosto até de empresas menores, mas, por exemplo, se for falar da Vale, eu teria olhado talvez para a Ferbasa, pelo histórico, etc. E aí vai indo, né? Então são vários outros critérios aí. Só fica atento a isso para você não confundir, tá? Quis aqui esclarecer para você. Eu mesmo, Silva 1431, pergunta: se eu passar no processo seletivo, estou apto a entrar em qualquer turma, necessariamente na próxima? Tá apto a entrar em qualquer turma. RB Miquel, 2511, qualquer turma futura, segundo o Casé. Há 14 horas, cara, vocês são resenha. Pergunta Sardinha: quero comprar um imóvel, tem um valor total do imóvel investido, o que seria melhor, comprar o pretendido imóvel à vista ou financiar e continuar com o valor investido? Você está ganhando juros e pagando juros, acaba não fazendo tanto sentido. Teoricamente, a resposta correta seria: se a taxa de juros for menor, você pode... Mas isso aí é loucura, não faz muito sentido não. Se endividar enquanto investe é tipo limpar a bunda com papel higiênico sujo. Não funciona muito. Inclusive, eu recomendo lavar, né? Lavem a bunda, evitar ficar com a bunda suja. E... do nada essa recomendação, é recomendação médica, inclusive, isso aí. E lavem o pinto também. Vários pênis amputados no país por falta de higiene. É um absurdo, né? A mulher vai lá, se arruma toda, você nem lava o p... Lava o p... é correto. Beijo.